Bom dia mais uma vez a todos. Estamos juntos para mais uma aula de direitos humanos. A gente já falou aí ao longo desse semestre, fizemos uma retomada do que são os direitos humanos, como os direitos humanos se apresentam, o embrião, a origem, né, dos direitos humanos, retomamos um pouco disso, como é que eles se apresentam no âmbito nacional, né, com essa roupagem de direitos fundamentais. Falamos também de documentos importantes que foram assinados, ratificados pelo Brasil, e que por conta disso eles foram inseridos, uns mais, outros menos, né, mas de alguma forma eles foram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. Explicamos um pouco a respeito do que são esses direitos, né, dessa obrigatoriedade deles serem inseridos e promovidos e defendidos. E hoje, então, a gente vai falar um pouco de como acontece essa defesa dos direitos humanos no âmbito nacional, né? A gente viu aí, quando a gente falava dos tratados internacionais, desses 9 grandes tratados anuncianos, a gente viu que eles tinham essa obrigação de serem inseridos no ordenamento jurídico, mas que a repercussão não necessariamente foi assim tão boa. Repercussão no sentido de efetividade, né? Então, assim, não necessariamente eles produziram efeitos no cenário nacional. Mas e quando existem violações de direitos humanos no âmbito nacional? Quais são os mecanismos? Quais são os órgãos, né? De que forma que esses direitos podem ser pleiteados, ou para que eles sejam resguardados, ou para reparação? Como é que isso acontece? Então, para falar disso, então a gente tem que fazer uma retomada aí de como que foi o princípio dessa consciência a respeito dos direitos humanos, como que eles deveriam atuar, né, nesse cenário nacional. Bom, a gente tem que começar falando que a ONU, na resolução de 3 de março de 92, né, uma resolução da extinta Comissão dos Direitos Humanos, e hoje é Conselho de Direitos Humanos, do qual o Brasil, inclusive, faz parte, estabeleceu alguns parâmetros chamados princípios de Paris. Dentre esses princípios, existia ali um olhar voltado para a criação de uma instituição nacional de direitos humanos em cada um dos Estados-membros. Essa instituição, ela seria responsável por promover esses direitos e por monitorar eventuais violações. Então, vamos só recapitular, isso foi em 92. O Brasil já tinha ratificado vários tratados, né, inclusive a própria Declaração dos Direitos Humanos de 48. Ele já tinha se comprometido a inserir vários, né, desses tratados no nosso ordenamento jurídico, mas faltava algo mais concreto. Então, lá em 92, quando teve essa reunião e foi estabelecido esses princípios de Paris, não existia muita coisa efetivamente sendo feita, né? Foi logo depois de um período de ditadura, onde houve a violação ostensiva, né, de direitos humanos, e aí estava todo mundo assim, meio tá, e agora? Vamos retomar, vamos fazer o quê? Beleza. E aí se entendeu essa necessidade da criação desse Instituto Nacional dos Direitos Humanos em cada país, certo? Além disso, dentro do âmbito federal também não existia nada que pudesse promover a efetividade desses direitos humanos, né? Nenhum órgão, nenhum programa, nada nesse sentido. Estava todo mundo, tá, concordamos com tal pacto, concordamos com tal convenção, é isso mesmo, tem que fazer assim, e daí? Bom, então foi lá, né, nessa Convenção de Viena, em 1993, que aconteceu a declaração e o programa da Ação de Viena, tá? E aí, dentro de muitos avanços que essa Conferência de Viena proporcionou, foi a criação de um Plano Nacional de Direitos Humanos,
em cada Estado membro. Tá? Então, tudo começou a partir desse Plano Nacional de Direitos Humanos, e aí, então, começou a ser implementado no Brasil, ainda em 93, o Programa Nacional de Direitos Humanos. Tá? Esse Programa Nacional de Direitos Humanos, ele alcançou como é que fala? A efetividade não, mas ele começou a funcionar para valer em 96, tá? Através de uma afirmação do governo federal de que esses compromissos que foram assumidos pelo país com relação a muitos tratados, eles seriam levados à efetividade. Tá? Então, existia, obviamente, uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do país. Nesse momento, ele retomava, né, ele estava aí já num processo de retomada, né, de um regime democrático, mas o país ele precisava ser reconstruído, né, no que diz respeito a essa questão dos direitos humanos. Então, esse Programa Nacional de Direitos Humanos, que foi, na verdade, aí ele passou a ser elaborado pelo Ministério da Justiça, junto com várias organizações da sociedade civil, ou seja, a própria sociedade, ela opinou, ela apresentou quais eram os pontos fracos dos direitos humanos no país, né, em se tratando de violência, em se tratando de supressão e violação de direitos das crianças, enfim, de uma série de coisas. Então, eles estabeleceram quais seriam essas necessidades, eles definiram, eles acordaram a respeito disso, e eles apresentaram propostas já de caráter mais concreto, tá? Propostas no âmbito administrativo, no âmbito político-cultural, no âmbito legislativo. Assim, foi extremamente diversificado. E esse programa, ele é assim, um documento longo, mas ele é um documento extremamente importante porque ele representa o início da efetividade dos direitos humanos no país e numa compreensão, né, numa dimensão do que são direitos humanos muito grande. Ou seja, todo tipo de direito humano estava contemplado, está contemplado nesse Programa Nacional dos Direitos Humanos. Então, houve na época, quando você vê esse programa, você compreende que houve na época um entendimento muito sério e muito importante do que são os direitos humanos e de como eles precisavam alcançar essa efetividade. Então, foi a partir daí que a coisa começou a ficar prática, tá? Então, lembrando, foi a partir em torno de 1996. Na Constituição Federal, obviamente, de 88, existia a declaração ali, né, de muitos direitos. Só que nada muito concreto, né, nada muito para ser colocado em prática, nenhuma norma que pudesse assim ser colocada em prática de forma imediata, certo? Mas, retomando então, em 93, o Fernando Henrique ele era chanceler e ele se reuniu, então, no Ministério das Relações Exteriores com representantes do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da União, de representantes do Senado, da Câmara, né, e de outras organizações não governamentais, principalmente, que militam, né, nessa questão dos direitos humanos, com o objetivo de apresentar um diagnóstico de como estavam os direitos humanos no país. O que tinha sido, né, o que estava sendo violado, o que estava sendo preservado, um diagnóstico, uma anamnese, uma coisa assim, bem, como é que fala? Bem explícita, bem direta, bem sincera, bem honesta, né, da situação, com o objetivo de definir uma agenda para ser cumprida no Brasil. Então, depois disso, o Estado e várias outras entidades, né, então o poder público e representantes, né, da esfera privada definiram
a Agenda Nacional de Direitos Humanos. Então, se determinou ao Ministério da Justiça a elaboração desse programa, conforme lá o que tinha sido deliberado na Convenção de Viena, que pudesse normatizar, então, como é que fala? Esses novos direitos. Tá, então, assim, lembrando que, antes disso, no Brasil não existia nenhum órgão exatamente atuante, tá? O mais próximo que chegou disso foi o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Humana, só que em 1964, daí, com o regime militar, né, com o golpe militar, esse conselho ele simplesmente ficou desativado, passou a não funcionar mais, como se simplesmente não existisse. Então, ele era assim, ele não tinha nenhuma efetividade, certo? Mas, enfim, aí, com a criação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos em 2014, a coisa começou a funcionar de uma forma melhor, mas já está bem mais para frente, né? Bom, esse Conselho Nacional, vamos falar a respeito dele um pouco. Ele tem o objetivo de promover a defesa dos direitos humanos através de ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras, tá? São essas frentes de ação. De quê? Então, ele atua de forma preventiva, protetiva, reparadora, sancionadora de condutas e situações que ameaçam a violação dos direitos humanos. Anote, o Conselho Nacional de Direitos Humanos ele foi implementado através da Lei 12.986 de 2014, tá? E aí ele tem esses objetivos, né, de promover esses direitos. Então, os direitos sobre a proteção desse órgão, desse conselho, sejam fundamentais, individuais, coletivos, sociais, eles têm a possibilidade de serem efetivados e de atingirem essa concretude, de serem cada vez mais concretos. Bom, então temos um órgão aí trabalhando para isso, né? E ficou estabelecido, inclusive, na própria lei desse órgão, que a defesa dos direitos humanos ela independe da provocação das pessoas ou das coletividades ofendidas, certo? E isso é muito importante, porque nem sempre, a gente já estudou sobre isso, nem sempre a pessoa ofendida se sente ofendida. Nem sempre a pessoa que tem seus direitos humanos violados entende que a dignidade humana dela está sendo defendida. Então, é muito importante ter um órgão atuando de forma a promover essas ações que sejam necessárias, seja de prevenção, de reparação, de censura, enfim, para que esses direitos humanos sejam garantidos. Então, a pessoa, as minorias, esses grupos não precisam ter a consciência dessa perda dos direitos humanos, tá? Então, assim, com essa agenda nacional que foi estabelecida, através desse plano nacional de implementação dos direitos humanos, através da própria lei desse Conselho Nacional, as coisas puderam se tornar um pouco mais práticas, certo? Se a gente olhar no âmbito do Poder Executivo, obviamente, existe também formas desses direitos serem promovidos, né? Porque a gente se pergunta, tudo bem, tem um direito que foi violado, né? E agora, eu faço o quê? Bom, existem mecanismos, né? Existem órgãos disponíveis para que esses direitos eles sejam promovidos. Quando a gente fala de poder executivo, existe também esse órgão especial que é destinado à proteção dos direitos humanos, que é a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Tá? A Secretaria Especial dos Direitos Humanos ela foi criada em 1997 e ela fazia parte da estrutura do Ministério da Justiça.
E aí, quando a gente olha, né, para os governos, a gente vê, para os governos democráticos, tá? A gente vê que existe, né, existiu, ainda existem esses órgãos no âmbito do Poder Executivo que são responsáveis pelos direitos humanos. Às vezes, esses órgãos, eles são promovidos, entre aspas, e outras vezes eles são rebaixados. Ou seja, às vezes eles recebem mais importância, em outros casos não. Mas o certo é que existe essa Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Ela foi criada em 97, ela fazia parte do Ministério da Justiça e depois ela passou a adquirir esse status de ministério independente. E dentre as suas principais funções está de coordenar a política nacional dos direitos humanos, certo? Em consonância, atendendo, praticando esse plano nacional, certo? Em 2003, foram criadas secretarias que também defendem os direitos humanos, mas não com este nome, tá? Como a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, secretarias especiais integrando, né, que integram a estrutura da própria Presidência da República. Então, eu acho que foi até, eu acho que no governo do Temer, era ligado diretamente à estrutura da Presidência da República. Enfim, existe, né? Sempre existiu e ainda existe. Duvido que algum governo vai suprimir isso de vez, certo? Pode simplesmente não dar importância. Atualmente, essa secretaria, ela é denominada de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Cuja ministra é a Damares da Goiabeira. Enfim, e preste atenção nesse nome, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então aí, dois grupos bem específicos tiveram um destaque maior. As mulheres, talvez por conta da própria ministra, né? A família, e aqui vamos ser bem honestos, a família tradicional brasileira, tá? Famílias de gays, nem pensar. E dos direitos humanos, como se fossem coisas assim, separadas. Mas enfim. Aí esse ministério ele é responsável, então, por essa articulação interministerial, tá? Entre os ministérios e entre os setores, para promover políticas de proteção aos direitos humanos no Brasil, certo? Então, a sua estrutura, ela teve origem, então, nas antigas secretarias especiais da Presidência da República, a Secretaria dos Direitos Humanos, de Política para as Mulheres, Política de Promoção de Igualdade Racial e a Secretaria Nacional da Juventude. Então, essas todas as secretarias formam hoje o Ministério. Existe um Ministério? Existe, certo? Isso é bom, isso é necessário. Que exista uma organização completa para isso. Mas, ao meu ver, e pode ser que alguns de vocês discordem, eu acho completamente tranquila essa questão, mas, a meu ver, não protege os direitos humanos na sua totalidade. Não oferece nem sequer acolhimento, certo? Eu acho que quando você delimita até no título da pasta do ministério, né, no que essa secretaria, né, no caso esse ministério vai trabalhar, se você delimita, você obviamente exclui alguns, né? Enfim, esse é o nosso ministério, né, dos direitos humanos que temos hoje. Um ministério que fecha os olhos, inclusive, para violação de direitos fundamentais, inclusive por parte da própria presidência. Enfim, tá lá, o ministério inteirinho trabalhando. Isso é no executivo, certo? Cada esfera, cada unidade da federação pode ter a sua pasta específica, certo? O Mato Grosso do Sul tem uma Secretaria Estadual dos Direitos Humanos. Ele tem.
Então, os estados, eles podem implementar nas suas esferas aquilo que eles acham que é o necessário para que esses direitos sejam promovidos, através de órgãos específicos. Mato Grosso do Sul tem essa secretaria. Dourados, eu acho que não tem essa secretaria, mas creio que essas ações são promovidas através da assistência social ou alguma coisa nesse sentido. Não conheço nenhum município, não tenho, talvez municípios grandes, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, tem aí a nível municipal, estou dizendo, alguma comissão ou alguma entidade, né, governamental que faça esse trabalho. Quando a gente olha para o legislativo também apresenta, né, esses órgãos que são voltados especificamente para promover essas políticas públicas, né? E não só políticas, mas ações que sejam necessárias para a promoção desses direitos. O Senado, ele tem a Comissão dos Direitos Humanos, que promove audiências, onde os senadores discutem questões que eles entendem que são pertinentes aos direitos humanos. E eles podem, inclusive, sugerir iniciativas legislativas. Tá? Essa comissão tem outras subcomissões, com temas aí bastante específicos, como se fossem subgrupos para tratar de temas específicos, né, para monitorar grupos específicos, como tem a subcomissão de defesa dos direitos da mulher, do combate ao tráfico internacional de pessoas e trabalho escravo, entre outras, certo? Então, funciona? Não sei, mas tá lá, né? Eu fico vendo tanta violação dos direitos humanos que eu me pergunto se realmente eles funcionam, né? Se esses órgãos funcionam. Mas é bom que tenha, né? Pelo menos para você poder reclamar quando você quiser, mandar um ofício e depois dizer que você não foi atendido. Pelo menos para isso tem que ter. A Câmara também tem? Tem. Tem a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Olha aí, já, uma coisa, né, bem mais delimitada, né? Essa Comissão de Direitos Humanos e Minorias é uma das 25 comissões permanentes que existem na Câmara dos Deputados, tá? Que é composta por cerca de 18 deputados, membros, e outros 18 suplentes. Essa secretaria ficou muito famosa quando... A secretaria não, perdão, a comissão, né? Ela ficou muito famosa quando o deputado Marcos Feliciano quis assumir, né? E aí deu muito bafafá, porque o Marcos Feliciano, ele é declaradamente a favor da cura gay, ele é totalmente contra casamento homoafetivo, ele tem uma atuação muito grande contra essa ideia, né, de legalizar o aborto. Então, assim, quando foi aventada a possibilidade de ele ser o presidente dessa comissão, falou, mas aí então a raposa cuidando do galinheiro. Eu nem lembro se ele assumiu ou não, acho até que ele nem assumiu, mas enfim, foi um bafafá. Por quê? Porque é uma pessoa que é declaradamente contra muitos direitos humanos. E a gente cansou de ver, né, que direitos humanos tem que ser para todos os grupos, que nem minorias deveriam existir, né? Mas que, enfim, todos devem ser representados. É muito difícil você colocar alguém num órgão tão importante como é de defesa dos direitos humanos, alguém que deliberadamente e declaradamente não representa todos. Né? Então, isso é uma crise, isso é um problema que pode gerar uma crise muito grande. Bom, enfim, aí essa comissão, então, ela é encarregada de receber, avaliar, né, de processar e de investigar denúncias de violações dos direitos humanos no país. Né, discutir, votar propostas legislativas para fazer leis, né, ou para elaborar, para fazer leis que permitam que políticas públicas sejam implementadas, mas ela tem também a função de fiscalizar e de acompanhar a execução de programas governamentais desse setor.
tá, dessa área. Ela também pode colaborar, né, com ações não governamentais, ela realiza pesquisas, estudos, né, que apresentam os dados de como estão os direitos humanos no país. Ela às vezes oferece assessoria também para algumas entidades que necessitam, além de cuidar, então, de assuntos referentes a grupos específicos, grupos étnicos, grupos sociais, minorias, né? Existe um trabalho muito grande com relação à comunidade indígena. Isso já existe uma representatividade grande, né? Um lobby, né? Um lobby do bem aí nessa comissão. Essa comissão ela foi criada em 95, né? Nesse processo de intensificação, de redemocratização do Brasil, que foi, né, marcado, como eu falei para vocês, pela participação do Brasil na Conferência da ONU de Viena em 93. Poder deliberativo desse órgão sobre aquilo que é proposto na Câmara só foi garantido no início de 2004, com a alteração do regimento interno da Câmara dos Deputados. O que isso significa? Significa que ela não apenas sugere, mas ela tem o poder de decidir muitas coisas dentro da Câmara. Tá? Então, ela tem esse poder deliberativo. E aí a comissão, ela recebe anualmente mais de centenas, né, várias centenas, né, de denúncias de violação de direitos humanos. E aí, na medida do possível, ela vai oficiando órgãos para tomar, né, para pedir que sejam tomadas essas medidas cabíveis. E aí cabe a ela ficar cobrando também a tramitação, né, apurar a tramitação desses processos, viabilizar esses processos. E, além de tudo, também essa comissão publica vários estudos e vários dados a respeito de como estão os direitos humanos no Brasil. Pesquisas, livros, cartilhas, fazem um trabalho de orientação mesmo. Então, é uma atuação até bastante interessante, né? E bastante completa. Enfim, algumas políticas públicas, né, elas já foram sugeridas por essa comissão e estão aí, né, tramitando, como o Programa Federal de Proteção a Testemunhas, né, a vítimas e testemunhas ameaçadas, o Plano Nacional dos Direitos Humanos na sua segunda versão, né, na sua segunda edição, um projeto que estabelece execução de medidas socioeducativas, projetos contra a exploração sexual das crianças. Desculpa, gente. Enfim, uma série de políticas que estão sendo implementadas. E aí, é muito importante, né? É mais do que necessário, é uma obrigação que a própria Câmara, que é representante do povo, tenha esse tipo de comissão, né? E que ela seja atuante. Né? Então, esse trabalho que é desenvolvido, né, por essa Câmara, ela está cumprindo o objetivo da Câmara dos Deputados, que é de representar o povo, representar o interesse do povo, representar aquilo que são as demandas do povo. Tá? Então, existe sim ali no órgão, no Poder Executivo, existe também no Poder Legislativo, mas e quando a gente fala, então, do Ministério Público, que daí já é um outro órgão, ele também pode atuar na defesa dos direitos humanos. O Ministério Público pode atuar tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Na esfera federal, ele atua principalmente através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e das Procuradorias Regionais Independentes. A gente precisa lembrar que o Ministério Público, ele é um órgão autônomo, tá? Ele não pertence ao judiciário, ele é um órgão autônomo. E ele por ser autônomo também, ele também é independente, ele não pertence a nenhum dos
dos três poderes, e por conta disso ele tem, então, autonomia para atuar junto aos três poderes. Tá? Então, um dos papéis do poder do Ministério Público é fiscalizar o cumprimento das leis que defendem, né, os direitos humanos, o patrimônio, os interesses nacionais, individuais, né, e fazer o controle externo da atividade policial, ingressar com ação civil pública, com o próprio inquérito civil. A competência do Ministério Público está prevista no artigo 129 da Constituição. Tá? Então, quando a gente olha para a competência daquilo que o Ministério Público pode e deve fazer, a gente vê que existem mecanismos para defender os direitos humanos. Tá? Então, como eu falei, ele pode promover a ação penal pública, promover inquérito civil e ação civil pública, para proteção de patrimônio público, que o patrimônio público também é um direito humano, patrimônio público, social, meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos. Existe daí, na previsão do que são as prerrogativas do Ministério Público, existe lá no inciso 5, a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas. Então, aqui, a própria lei, né, a Constituição já está declarando que isso aqui é uma minoria que precisa de uma atenção especial, certo? Ele pode promover ação penal pública, fazer várias ações para garantir a efetividade dos direitos humanos e observar, então, se essas normas estão sendo respeitadas. Ou seja, o Ministério Público tem uma ampla possibilidade de atuação. Tá? Ele pode promover ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, quando existe alguma coisa que tem aparência ou não de constitucionalidade, né? Ele pode representar, ele pode promover representação para intervenção federal nos estados e no Distrito Federal, principalmente quando há violação dos direitos humanos. Aí ele pode impetrar mandado de segurança, habeas corpus, enfim, uma série aí de coisas que ele pode fazer. Então, o próprio Ministério Público é extremamente importante na proteção dos direitos humanos, certo? Mas não é só ele. Existe também a Defensoria Pública. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Tudo tranquilo, professora. Vocês estão acordados? Estão com dúvida, né? Vocês estão acordados? Não? Vamos lá. Então, existe também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela é um órgão extremamente importante nessa promoção também dos direitos humanos. Caiu o sinal de todo mundo, não foi só o meu não, né, gente? Aí depois que voltou. E o meu caiu também. Caiu. Dormi, né? Boa, hein, Alan? Meninos, ela falou alguma coisa sobre o trabalho, eu cheguei atrasada, eu tava sem internet. Não, até agora não. Pô, ela disse que tinha um trabalho lá, eu não entendi, eu já procurei 10 mil vezes no Ava, quem tem coragem de perguntar? Eu vou perguntar, porque eu também não achei esse trabalho, não. Beleza, eu também vou te apoiar. Bora nessa, tá No todo final mundo da aula. perdido aqui. Eu acho que ela passou pra nós, tá achando que passou pra nós também.
Então, porque ela falou que ia passar para você até na última aula, né? Para poder repassar para a gente, lembra? Isso. Eu lembro, eu perguntei pra ela, eu vou mandar um print da conversa. Ela me respondeu assim, Suliane, me ajuda, tá no AVA. Então, mas ela tem que falar que eu procurei e não achei, não. Eu também não achei. Eu não queria que ele falasse com a família. Ele saiu no outro dia falando pra todo mundo. Oi? Oi, oi, oi. Oi, voltou. Tá me ouvindo? Sim, alto e claro. Será que eu perdi? Oi, tá ouvindo, professora? Oi, tô. Oi. Tô ouvindo. Ah, tá ok. Tá. Aqui tá alto e claro, em imagem também. Tá tudo ok. Eu sumi? Sumiu. Caiu. Só ficou a gente aqui e a senhora tinha saído. Mais um pouco nós ia sumir também, professora. Não pode esperar 2 minutos até reiniciar o modem, não? Não quis esperar, professora, eu sou boa. Obrigada, Sully. Parceria. Gente, eu falo que é dar um trovão que a internet virou uma desgraça. Mas tudo bem, né? Voltamos. Vamos lá. Tá. Então vamos lá. Onde que eu parei? Defensoria? Falei da defensoria. Não falei da defensoria. Bom, a Defensoria Pública, também é um importante mecanismo para a promoção dos direitos humanos, principalmente no interesse, né, dos cidadãos menos favorecidos, né? A Defensoria Pública, ela é um órgão que está muito atrelado às classes menos favorecidas, né, da população, pela sua própria natureza, né? É a advocacia de quem não pode pagar. Né? Então, além disso, né, ela tem esse dever, né, de agir em muitos casos. Né? Então, no artigo 134, fala da importância, né, da Defensoria Pública para a efetivação da justiça e, consequentemente, da promoção dos direitos humanos. Então, a Defensoria Pública, ela pode atuar em conjunto com os outros órgãos, certo? Defendendo interesses que sejam coletivos e também individuais, sempre de forma gratuita, tá? Então, dentre as suas muitas funções, está essa afirmação do Estado Democrático de Direito, ou seja, está esse monitoramento a respeito de como, se o Estado Democrático de Direito está funcionando no país mesmo, se os direitos humanos estão sendo preservados e promovidos, se está existindo a limitação, né, do poder público, né, com relação às liberdades das pessoas. Isso tudo é o Estado Democrático de Direito. Né, se as instituições públicas estão funcionando como deveria ser. Então, existe essa tônica muito forte também de promover, né, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos. Garantir esses princípios constitucionais, né, de ampla defesa, do contraditório, porque tudo isso faz parte do grupo dos direitos humanos, certo? Então, ter acesso à justiça é um direito humano indispensável. Um devido processo legal, a possibilidade de ter uma ampla defesa, também é a promoção dos direitos humanos, certo? Isso tudo está previsto lá na Constituição. Lembrando que a Constituição, desculpa, é uma resposta ao período de totalitarismo da própria ditadura. Então, nada mais certo do que ela promover coisas, ela ser guardiã de direitos que não eram preservados.
Não existia na época do regime militar, não existia o devido processo legal. As pessoas não tinham direito à ampla defesa, elas nem mesmo tinham direito ao judiciário, né? Então, isso tudo é uma prerrogativa que hoje a Defensoria Pública tem e que é extremamente importante, certo? Então, todos esses órgãos, eles atuam em concordância, muitas vezes, outras vezes não, né? Mas, enfim, né, deveriam atuar. Mas e se acontecer alguma violação? Se eu precisar judicializar, de quem que é a competência para julgar essas graves violações no âmbito nacional? Bom, a competência é da Justiça Federal, certo? Então, essa competência da Justiça Federal, ela foi estabelecida pelo parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição. Ok? Parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição, que foi adicionado pela emenda constitucional 45 lá de 2004. E aí, esse artigo, ele fala que nas hipóteses de graves violações de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais, aquilo que a gente já estudou, em qualquer fase do inquérito, não, tá aqui, decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ou seja, essa atitude, ela é decorrente desse dever internacional do Estado de estabelecer recursos internos, meios, mecanismos eficazes e que tenham uma duração razoável para a proteção dos direitos humanos. Tá? É mais uma medida estabelecida internamente que deve ser esgotada antes que isso seja, como é que fala? Delegado ao ramo, né? Delegado à esfera internacional. Bom, muita gente criticou, então, essa possibilidade, né, desse deslocamento de competência, dizendo, inclusive, que era inconstitucional porque feria esses princípios do juiz natural. Ou seja, aquele juiz que tomou ciência que foi o primeiro que tomou ciência do inquérito e aí do processo é aquele que deve fazer a sentença. Porque, pelo menos em tese, ele conhece todo o processo. Então, ele é mais apto a julgar. Tá? E que isso também poderia ferir o devido processo legal, além de interferir no pacto federativo. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu ingressei com uma ação aqui na esfera estadual, eu posso pedir o deslocamento para a esfera federal, certo? Bom, só que, na verdade, assim, essas críticas, né, diante da importância, né, do processamento dos direitos humanos, elas não subsistem. A teoria é de que a justiça federal ela é mais célere, ela não é que ela seja mais eficaz, né, mas que ela tem, como ela tem menos demanda, então ela tem mais condições de oferecer um processo mais rápido, mais ágil. E isso, para quem teve os direitos humanos violados, é extremamente necessário, certo? A primeira vez, então, que foi solicitado esse incidente de deslocamento de competência, ou seja, de mandar, então, para, né, a Justiça Federal, foi no caso Manuel Matos, em 2010. Esse senhor, Manuel Matos, ele era vereador e defensor dos direitos humanos, e ele lutava contra grupos de extermínio nos estados da Paraíba e Pernambuco. Mas ele foi exterminado, ele foi morto. Ele foi executado em 2009. E aí, então, o entendimento da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos era de que ele deveria ter estado sob proteção policial. Então, a Procuradoria-Geral da República
solicitou esse deslocamento de competência para a Justiça Federal, que foi aceito, então, no STJ. E aí, então, foi julgado pela Justiça Federal. Então, se você olhar para o âmbito interno do ordenamento jurídico brasileiro, na verdade, para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, né, existem mecanismos para a defesa dos direitos humanos. Aliado a tudo isso, existem também as entidades que fazem essa promoção, né, ou que fazem essa atuação. A gente não pode ignorar, por exemplo, a atuação de igrejas, tanto da Igreja Católica quanto de igrejas protestantes, que fazem um serviço de, por exemplo, de capelania, né, junto dos presídios, né, que atuam com assistência também, na assistência dessas famílias. Aí você fala, ai, professora, eu nunca vi gente defendendo direitos humanos, defendendo gente de bem e não sei o quê. Então, você precisa conhecer a entidade chamada Rio de Paz. Eu já falei, né? Uma organização não governamental lá do Rio de Janeiro, que tem sede em Brasília também. A Rio de Paz, ela protesta, assim, ela faz protestos, ela faz manifestações que são, assim, extremamente emblemáticas. Eu lembro que em 2013, a gente fez uma... Falo a gente porque eu participei, né, da manifestação em frente ao Congresso, com um monte de boneco, assim, com a cara vendada, assim, com uma parte que seria manequins homens, né, do que seria tipo uma mordaça com a bandeira do Brasil, e aí uma menina estava vestida de noiva. A gente estava protestando contra a Copa ser no Brasil, porque tinha tanta gente morrendo de fome, já existia declaradamente atraso nas obras, né, e desvio de verba pública, e aí a gente colocou lá a moça de noiva atrasada, sabe? Tipo, tá, ok, e aí, né? Tá tudo atrasado, como é que vai fazer Copa? Enfim, a gente viu a Copa mesmo, né, foi um fiasco. Além de ser um fiasco, muitas obras não estão prontas, né? Então a gente protestava contra essa questão de fazer Copa no Brasil, quando tem muita coisa mais importante para fazer. Quando teve a morte daquele jornalista, eu não vou me lembrar o nome dele, mas é um jornalista, ele era um cinegrafista da Globo não, da Bandeirantes. Ele foi morto num protesto, né, em 2014. Esses protestos que estavam acontecendo, enfim, 2014 ou 2013 mesmo, não me lembro. E aí eles fizeram protestos em Copacabana, assim, eles plantaram, tipo, lírios solitários, sei lá, alguma coisa assim, nas areias lá de Copacabana, e com uma câmera, ficou uma imagem, assim, bem emblemática, e com uma câmera abaixada, assim, sabe, tipo, cabisbaixa, olhando, né, pra flor. Enfim, além de fazer protesto, a Rio de Paz também, ela atua fortemente na defesa e no amparo da família de policiais militares mortos no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que ela atua nas favelas também. O Antônio Carlos, ele é um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma pessoa inteligentíssima. Ele tem um projeto junto com a Rio de Paz lá na favela do Jacarezinho, então, assim, que promove educação para as crianças, que encaminha para atendimento médico. Quando houve, né, o desaparecimento daquele morador da favela lá do Amarildo, né, eles que criaram Onde Está Amarildo, que o cara foi executado. Aí fala, mas só defende esse tipo de gente. Não, defende policial também. Pede condições mais dignas, humanas e justas, né, para a atividade da Polícia Militar, principalmente no Rio de Janeiro, que não é nada parecido com o que é daqui, né? Ou seja, acho que o Alan tá aí, pode contar, pode dizer um pouco, né, se ele quiser, de como que é muito mais grave você ser
policial militar no Rio de Janeiro, né? Ainda mais quando existem conflitos assim tão diretos, né, com a bandidagem lá. Então, o Antônio Carlos, pode falar. Essa questão aí que a senhora colocou aí em discussão, situação de policial militar, diferença aqui para o Estado, ela é real mesmo, ela existe, pois lá eu tive contato aqui com o pessoal, policiais de lá, a gente sempre tem contato, tem grupo que troca informações com o pessoal que está descendo com um carro roubado para cá, e aí a gente tem contato com esses policiais. Aí, lá no Rio de Janeiro mesmo, o policial não anda armado. O policial, ele sai da folga dele, ele leva a arma embora, não anda armado, que se ele for pego armado, ele morre. Não tem segunda opção. Aqui no estado já é diferente, aqui a gente anda armado, a gente vai para os lugares, vai no shopping, vai armado, aqui não tem essa questão de, bandido aborda, tem arrastão em ônibus, essas coisas, não existe. Lá mesmo, o policial, ele não pode lavar a farda dele e colocar estendido no varal, que senão já assinou a sentença de morte dele. Ele tem que lavar a roupa, colocar atrás da geladeira e esconder que ele é policial. Ele não pode ninguém saber que ele é policial. Tanto isso também vai pela má condição de salário lá, pois é em todo lugar, né? Mas mais lá, porque o policial ele não tem condição de comprar ou pagar um aluguel em um lugar bom para morar. Ele tem que morar na favela, tem que morar nos bairros mais perigosos. Aí essa questão aí já ajuda, já que acontece essas coisas aí que o policial não pode ninguém descobrir onde ele mora, que ele é policial. Senão ele assina a sentença de morte dele. Ele tem que desempenhar a função dele muito bem, né? Às vezes ele tem que morar na própria comunidade onde ele tem que combater a criminalidade, né? E ele não tem a paz, a segurança de ser quem ele é, né? Sim. Aqui mesmo, ó, você pode ver, você sai na rua aqui, você vê policial andando de moto, indo embora de moto, carro, você vê policial pagando conta de farda, não tem esse problema que nem lá. Lá não existe isso aí não. Lá você não vê policial de folga andando não, fardado não. É outra realidade. Lá não dá nem orgulho de CPM, né? Não dá nem pra você ostentar, né? Aliás, quem é sobreviver não faça isso, né? Não. É uma questão assim, muito complicada. Talvez se os salários fossem melhores, né, muitos poderiam pelo menos não morar na mesma comunidade onde eles têm que combater a bandidagem, né? Então é uma situação assim, bastante complexa, né? Com certeza. É complicado para o pessoal que mora lá. A gente vê conversando com o pessoal de lá, vê muita injustiça que acontece com policiais lá, que não tem amparo nenhum, questão de... Eles têm que esconder que é policial, na verdade, né? Eles, como a senhora falou, eles não têm uma identidade. Os próprios vizinhos não sabem do que o cara trabalha, então se torna que a grande maioria de problemas de suicídio de policiais é no Rio de Janeiro. Não, e tem aumentado, né, os casos de depressão, de síndrome do pânico, sim, isso aí. Né, de aposentadoria por invalidez, né, porque a pessoa ficou... Imagina, bom, não dá para imaginar, né, acho que só quem é policial mesmo que consegue imaginar, mas ter uma real dimensão do que é a situação só estando na pele deles mesmo, né. Obrigada, Violã. Bom, então, assim, quando a gente olha para esse Programa Nacional dos Direitos Humanos, a gente vê que, inclusive, existia, né, lá desde 95, 96, essa preocupação com os policiais também, de promover uma conscientização maior do que são direitos humanos na academia, na própria academia, promover melhores condições de trabalho, porque os policiais também atuam diretamente na promoção dos direitos humanos, porque repressão à violência, repressão a crime, isso tudo faz parte de promoção dos direitos humanos, certo? Se eu tenho direito à segurança, como é que isso chega até mim? Através de uma ação positiva do Estado. O Estado tem que promover ações, então, que possam reprimir
condutas criminosas. E a polícia, nesse processo, ele é extremamente importante. Então, a gente vai ver algumas questões a respeito desse programa nacional. Mas, assim, só para complementar, né? Esse plano, ele começou em 95, como eu falei, em 96, perdão. E aí, em 2002, foi estabelecido um segundo modelo, né, uma ampliação dele. E em 2009 até agora, então, ele está nessa terceira versão. Ele tem alguns eixos que são centrais: o desenvolvimento dos direitos humanos, a universalização desses direitos num contexto de desigualdade, a segurança pública e o acesso à justiça, e também o combate à violência, a educação, a cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade, e a interação democrática entre a sociedade civil e o Estado. Então, quando a gente olha, né, para essas propostas, né, de ações governamentais, né, de tudo aquilo que foi proposto nesse plano, a gente vê que é uma coisa assim, que é uma compreensão muito grande do que são os direitos humanos. Eu vou dar alguns exemplos, então, de sugestões de políticas públicas de direitos humanos que foram propostas ou que foram, então, sugeridas, né, que foi colocado em pauta para que fossem efetivadas. Essa questão da redução das desigualdades econômicas, sociais e culturais, até por conta, né, dos pactos assinados, foi feito um mapeamento da violência urbana para que essa violência urbana e rural também fosse mapeada e para que isso fosse combatido. Existia a sugestão, então, de aperfeiçoar a legislação sobre venda, posse, uso e porte de armas e munição pelos cidadãos, porque foi entendido que o cidadão armado promove uma violação de direitos humanos contra ele mesmo. Então, isso é uma forma de violação dos direitos humanos. A venda, a posse, o uso de armas de fogo pelos cidadãos, assim, sem critérios rigorosos. Então, isso tudo é encarado como uma violação dos direitos humanos. Um projeto de lei que regulasse o uso de armas e munições por policiais nos horários de folga e com um controle mais rígido nos horários de serviço. Como que vocês podem? Vocês podem usar em um período de folga as armas? Isso é uma lei estadual? Como é que é isso para vocês? O porte, ele é uma lei federal. A gente é autorizado a portar, quem é policial, ele é autorizado a portar arma em todo o território nacional. Mas mesmo em períodos de folga? Sim, período de folga, férias, qualquer horário, porque é aquela situação, né? Você é policial 24 horas, você não sai de folga, você não deixa de ser policial. Tanto que se eu tiver numa situação de folga e eu estiver presenciar um roubo, por exemplo, e eu não atuar, eu respondo judicialmente por prevaricação, que eu sou policial, independente se eu estou de folga ou não. E você nunca está de folga, então, né? Não, você nunca está de folga, tanto que eu estou aqui, qualquer hora eu posso ser chamado. Se tiver uma ocorrência que estiver faltando efetivo, eu sou chamado. Tenho que, se eu estiver na rua e o pessoal estiver precisando de ajuda, se eu não ajudar, eu respondo por isso. Se eu estiver vendo um crime e eu não, na hora ali, não agir, eu respondo. Aí por isso que a gente tem o porte, a gente anda na folga, tem facilidade para comprar arma, então essa questão de armamento aí a gente pode andar na folga, não tem problema não, tanto que a gente vai, em qualquer lugar que a gente vai, a gente é autorizado, banco, a gente chega no banco, mostra o funcional e entra armado. Entendi. Porque então, essa é uma que nem, essa questão Como? Não, significa então que essa proposta
aqui já foi colocada em prática. Né? Isso é uma proposta lá de 96. Né? Então, provavelmente, essa lei deve ser né, depois dessa época, alguma coisa assim. Ah, sim, provavelmente, porque que nem é meio essa questão aí, tem muito lugar que quer que o policial não ande armado na folga, né? Tem essa discussão aí, tanto que na academia o pessoal já comenta com a gente que tinha essa proposta aí do policial ele sair de folga e deixar a arma dele no batalhão, na companhia. Mas aí tem a discussão, como que você vai prender um cara hoje que ele é bandido? Aí você, muitas das vezes, então, todos andam armados, ele às vezes, muitas das vezes, ele sai primeiro do que você da delegacia, sabe onde você mora e você não tem como se defender. Porque a arma pro policial não é para matar, é para se defender. Em qualquer ação é para se defender. Tanto na ocorrência, é para se defender. Mas a arma de bandido, né, não é para se defender, é para agredir, né? Sim. Tem essa inversão, né? A dele é para matar, a do agente ali é para se defender, para defesa dele e da sociedade. Ele não, em nenhum momento é para ele agir para matar. É para ele agir para se defender ele, a vida própria e a de terceiros. Dentro desse programa também existe essa meta de implementar programas de desarmamento entre a população. Porque havia o entendimento de que somente a segurança pública, né, tinha que dispor de armamento. Né? Obviamente que bandido, a hora que quer uma arma, não chega a carteirinha, ou eu sou meliante, está aqui minha identidade funcional meliante. Né? Então, o entendimento é de que se a população não está armada, consequentemente, haveria o desarmamento, né, da bandidagem. Se isso na prática funciona ou não, é outra história. Agora que, obviamente, quem tem que usar arma é policial, eu acho que isso todo mundo concorda. Né? Ou seja, os nossos organismos, né, de segurança pública deveriam ser suficientes para garantir a nossa segurança, a ponto da população não precisar estar armada. Tá? Então, esse que é uma das discussões. E aí também existia essa previsão, essa proposta de aperfeiçoar os critérios de seleção, admissão, capacitação, treinamento e reciclagem de policiais. Então, essa questão dos policiais, do fortalecimento dos policiais, inclusive das corregedorias de polícia, de limitar abusos, mas também de cada vez mais qualificar policiais e dar um respaldo maior para os policiais. Bom, isso tudo eram propostas, inclusive para assim, com caráter de urgência para serem implementados. O investimento, inclusive, no ensino ainda maior dos policiais. Enfim, se você der uma olhada nesse programa, você vai ver que ele é vasto. Tá? Aí existe propostas de implementação de um acesso mais rápido e fácil ao judiciário. Isso aqui não deu certo, né? Isso aqui não deu certo mesmo. Mas tudo bem. Contra o trabalho forçado também existia propostas para coibir o trabalho forçado, né? Programa de erradicação do trabalho forçado, fortalecer o Ministério do Trabalho, né? Também não deu certo. Estimular a criação de cursos de formação de agentes penitenciários também, e no aprimoramento do trabalho dos agentes penitenciários, que é outra profissão dificílima. Pode ser que aqui em Dourados não seja, o que já é também, mas né, em presídios superlotados é também combate a milícias, combate ao uso de drogas ilícitas. Enfim, existia, sim, uma compreensão muito ampla do que são os direitos humanos. Vale a pena você dar uma olhada. São quantas propostas? Deixa eu ver. Eu acho que são quase 230 propostas de
referente aos direitos humanos. Então, a conclusão é: existe sim mecanismos para promover os direitos humanos. Sem contar que você pode ingressar também, vamos supor, quando você entra com uma ação num juizado pedindo algum direito de consumo, né, um direito do consumidor, isso também é uma ação de direitos humanos. Só que é revestida, né, e aí se adquire a roupagem, então, de que é um direito pessoal, do caráter pessoal. Mas o que né, os advogados inteligentes e habilidosos fazem? Sempre puxam esses direitos para o âmbito dos direitos humanos, neste sentido de mostrar o tanto que esse direito é importante, que ele é vital, que ele é indispensável para a promoção e para a dignidade da dignidade humana e para a promoção dos direitos humanos. Então, existem muitas formas, sim, desses direitos serem preservados, deles serem promovidos. Tá? Então, se isso não acontece, é por falta de esclarecimento, muitas vezes, da população, é falta de informar e de ensinar a população, e é também, às vezes, má vontade do próprio poder público. Acontece? Acontece. Não deveria, mas acontece. Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo ok. Tudo ok? Então agora eu vou passar um trabalhinho para vocês, que vocês vão me entregar até às 18 horas da tarde no meu e-mail, tá? E eu só vou receber então um trabalho do Alan, do Igor, da Milena, do Rodolfo e da Sully, né? Vocês vão falar, então, resumidamente, eu falei a respeito do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, certo? Então, você vai falar a respeito dos... Primeira questão. Anotem. O que é e quais são os objetivos do Conselho Nacional dos Direitos Humanos? Nacional dos Direitos Humanos. Certo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. No que refere ao poder legislativo, no que se refere ao poder legislativo, quais são os órgãos que atuam na defesa dos direitos humanos? No que se refere ao poder legislativo, quais são os órgãos que atuam na defesa dos direitos humanos? Ponto. Explique o funcionamento de cada um. Certo? Só isso. Vocês têm até às 18 horas para me entregar no meu e-mail, profdanielameninha@gmail.com, daquele jeito. Fala, Sully. Professora, deixa até às 10, por favor.
Eu vou chegar em casa às 18, eu ainda tô aqui no estágio. Gente, que chorona essa mulher. Bom, Sully, pode ser. Beleza. Muito obrigada, professora. Professora, Nada. outra questão também, a senhora havia deixado, ia dar um trabalho para a gente, com 3 páginas, salvo engano.